Bom dia, pessoal. Daremos início ao nosso segundo encontro do minicurso Subverter a Língua, Reinventar a Nação. Sou professora Perla, doutoranda em Estudos Literários pela UFMS. Sou também bolsista CAPES e minha orientadora é a professora Karina Marques Duarte, que também é líder do grupo de pesquisa Literatura e Tempos Sombrios, do qual faço parte, do qual também este minicurso é uma ação de extensão. Então, sejam todos bem-vindos. No próximo slide, a gente tem um roteiro da nossa programação de hoje. Bom, o encontro de hoje foi elaborado com base no texto da Carmen Lúcia Tindosé, com as literaturas africanas de língua portuguesa, um percurso de cantos e desencantos. O objetivo é compreender o desenvolvimento das literaturas africanas lusófonas, relacionar a literatura, colonialismo e resistência, conhecer os autores e as obras fundamentais, refletir sobre os cantos e desencantos dessas literaturas. Para a apresentação da equipe de hoje, dos alunos da Unifespa, temos como integrantes a Micaele, Naubert, enfim, que ficou um pouquinho juntinho os nomes, perdão. O texto teórico a gente vai analisar, o grupo vai analisar o realismo animista de R. Garuba, e o texto literário é o conto A Menina, as Aves e o Sangue, de Mia Couto, com o intuito de identificar esses elementos do realismo animista presentes no conto. No encontro passado, o texto analisado foi A Tradição Viva, de Ampatebá, com a primeira equipe. Fizemos um pouco do contexto histórico geral das literaturas africanas de língua portuguesa, e hoje nós daremos continuidade a esse percurso histórico e literário, e também conhecer um pouco mais dos textos, sobretudo os poemas, comigo, e depois um pouquinho do conto, da prosa, com a apresentação, então, da equipe da Unifespa. Então, de acordo com os estudos da Carmen Lúcia Tindosé, as literaturas africanas de língua portuguesa, elas são relativamente recentes. Então, segundo a autora, elas possuem cerca de 160 anos. Embora os primeiros textos tenham surgido no século XIX, é somente no século XX que essas produções passam a construir uma identidade própria, afastando-se, então, dos modelos portugueses. Então, é importante lembrar que estamos falando dos países africanos de língua portuguesa: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. No próximo slide, temos a Casa dos Estudantes do Império, que foi um marco importante no desenvolvimento das literaturas africanas de língua portuguesa de combate e resistência. Então, a Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, foi um espaço fundamental para a formação intelectual de muitos escritores africanos. Ali se reuniam estudantes das colônias portuguesas que discutiam política, literatura, identidade cultural, e esse ambiente favoreceu o surgimento de uma consciência anticolonial e também fortaleceu movimentos literários ligados à valorização da africanidade. No próximo slide, temos algumas imagens, que é a imagem da Casa dos Estudantes do Império. No livro Figurações da Identidade das Literaturas de Língua Portuguesa, esse livro aqui é o segundo livro do grupo de pesquisa, Literatura e Tempos Sombrios. Em um dos artigos, o primeiro artigo de abertura do livro, Um Passado que Não Passa, Guerra e Trauma na Poesia, de Fernando de Assis Pacheco, de Grace Kelly Gomes Siles Ferreira e de Karina Marques Duarte, tem um trecho que contextualiza essa parte da Casa dos Estudantes do Império. Eu vou ler um trecho para vocês, que está na página 18. Então, antes da década de 1940, começaram a surgir nas colônias de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau as primeiras fortunas dos naturais da terra, fortunas angolanas e moçambicanas. Em Angola, obtiveram resultados depois da queda da Bolsa de Valores, em especial da borracha e do diamante, que eram culturas extrativistas, e da alta do café. O poder econômico foi aumentado e as pessoas passaram a ter novos interesses, como a instrução escolar. Então, começam a enviar os filhos para estudar nas universidades de Portugal.
Pela mesma época, surgiu uma efervescência cultural nas colônias, com a criação de revistas e o surgimento de escritores. Nós vimos, no encontro passado, o surgimento dos movimentos e dessas revistas que foram importantes nesse contexto e para propagar nessas literaturas. Continuando com o texto do artigo, página 19, então, no final da década de 1940, Salazar percebeu que o fluxo de estudantes vindo de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e teve a ideia de criar a Casa dos Estudantes do Império com a finalidade de reunir os jovens para que participassem de atividades e se divertissem. Entretanto, o líder não imaginava que a casa teria um outro rumo, tornar-se-ia um espaço de reflexão política e fomentador da luta pela independência. Então, já no final dos anos de 1950, muitos dos estudantes começaram a deixar Portugal e seguir destino para as colônias a fim de aderirem à guerrilha. Então, continuando, no próximo slide, temos algumas fotos dos integrantes da Casa dos Estudantes do Império. Podemos prosseguir. Então, Angola e a angolanidade. Em Angola surge o movimento Vamos Descobrir Angola, conforme nós vimos no encontro anterior, que buscava valorizar os elementos culturais africanos e construir uma identidade nacional. A literatura deixa de imitar Portugal e passa a olhar para o próprio território, para as línguas africanas, para o povo e para as experiências locais. Autores como Agostinho Neto, Antônio Jacinto tornam-se vozes centrais dessa afirmação cultural. No próximo slide, temos um poema de Agostinho Neto, Mãos Esculturais. Além deste olhar vencido, cheio de mares negreiros, fatigado, e das cadeias aterradoras que envolvem lares, além de se o leitar mágico das figuras noturnas, após cansaços em outros continentes dentro de África. Então, aqui um trechinho. Eu vou deixar depois disponível o material para vocês, o texto na íntegra. Então, neste poema, Mãos Esculturais, ele apresenta o povo africano como força criadora e resistente. Então, quando ele escreve, eu vejo as mãos esculturais do povo, transforma o trabalhador africano em símbolo de esperança e reconstrução coletiva, mesmo diante da violência colonial, a poesia projeta o futuro. No próximo slide, temos um pouco de Moçambique e a moçambicanidade. Autores importantes como Noêmia de Souza, Marcelino Santos, José Craveirinha, nas obras desses escritores, é fortemente a crítica ao racismo e ao colonialismo, é perceptível, a valorização da oralidade e das línguas africanas e a relação entre memória e identidade. No próximo slide, a gente tem um poema, o poema Sambo, de José Craveirinha, que estabelece um diálogo profundo entre África e Brasil. Sambo. Do mar vieram os lívidos navegantes, com espadas e miçangas, e ficaram. O cheiro da pólvora e do sangue chamou os corpos, e as quinzumbas dos dentes amarelos comeram a guerra das espadas, do erotismo das balas e do rútilo brilho das miçangas. E para um Brasil de raças de cacau, senhores de engenho, gritos de cangaceiro e minas de ouro, as proas dos barcos levaram sambo, os batuques de sambo, e a mais linda filha de sambo, e o negro aprendeu as rezas dos capitães negreiros, dizendo o terço com grilhetas nos pulsos e nos pés, e o Brasil se encontrou. Então, aqui a gente percebe essa questão da diáspora. Então, o texto memória da escravidão, da diáspora africana, mostrando como a violência colonial atravessou o Atlântico. Ao dizer volta que os cajueiros estão florindo em África, o poeta cria uma convocação simbólica de retorno às raízes. No próximo slide, temos um pouco de São Tomé e Príncipe. A poesia também dialoga com a negritude e com a valorização da identidade africana.
A Alda do Espírito Santo, por exemplo, defende uma visão coletiva e humanista da sociedade. A sua poesia fala de solidariedade, memória, esperança. No próximo slide tem um poema dela, de Dona Alda, Em Torno da Minha Baia. Torno da minha Bahia. Aqui na areia, sentada à beira do cais da minha Bahia, do cais simbólico dos fardos, das malas e da chuva, caindo em torrente sobre o cais esmantelado, caindo em ruínas. Eu queria ver a volta de mim, nesta hora morna do entardecer, no mormaço tropical desta terra de África, à beira do cais, a desfazer-se em ruínas, abrigados por um todo movediço, uma legião de cabecinhas pequenas à roda de mim, num voo magistral em torno do mundo, desenhando na areia a senda de todos os destinos, pintando na grande tela da vida uma história bela. Então, novamente, a questão da memória e da esperança. No próximo slide, temos um pouco de Cabo Verde e a revista Claridade. A revista Claridade, criada na década de 1930, foi um marco para a literatura cabo-verdiana. Os escritores passaram a retratar os problemas reais das ilhas, como a seca, a fome, a migração, a forte influência do modernismo brasileiro, especialmente pelo uso do verso livre e pela valorização da linguagem cotidiana. No próximo slide, temos também um poema. É interessante olhar a forma do poema, né, como representam as ondas do mar. Né? Então, o mar, o mar que nos dilata sonhos e nos sufoca desejos. A cinta do mar que detém ímpetos a nossos arrebatamentos, insinua horizontes para lá do nosso isolamento. No próximo slide, temos literatura, né, e libertação. Então, nas décadas de 1960 e 1970, muitos textos assumem um caráter revolucionário. A literatura torna-se instrumento de luta contra o colonialismo português e os poemas funcionam como armas simbólicas que ajudam a construir o sentimento de independência nacional. No próximo slide, tem Corsino Fortes, um trecho também de um poema dele que também trabalha com essa questão da forma, né? Então, de boca a barlavento, esta a minha mão de milho e marulho, este o sol, a gema, e não o esboroar do osso na bigorna. E embora o deserto abocanhe a minha carne de homem e caranguejos devorem esta mão de semear, há sempre, pela artéria do meu sangue que goteja, de comarca em comarca, a árvore e o arbusto, que arrastam as vogais e os ditongos para dentro das violas. Está aqui um trechinho, né, do poema, um trecho do poema de Corsino Fortes. Então, a poesia de Corsino Fortes é marcada pela experimentação estética e pela musicalidade. Ele mistura oralidade, ritmo e elementos da cultura cabo-verdiana para reinventar a linguagem poética. A sua obra mostra como a literatura também pode ser resistência e estética. No próximo slide, sobre prosa e resistência, então, na prosa, escritores como Luandino Vieira e o Pepe Tela denunciam as desigualdades sociais e a violência colonial. Além disso, muitos desses autores reinventam a língua portuguesa, aproximando-as das línguas africanas e da oralidade popular. Isso cria uma escrita híbrida e profundamente ligada à realidade africana. No próximo slide, temos como exemplo, né, Pepe Tela e Mayombe. O romance Mayombe vai além da simples narrativa de guerra. Pepe Tela discute questões humanas, como amizade, conflitos internos e tensões étnicas dentro do próprio movimento revolucionário. Conforme eu disse,
no último encontro, né, de literatura, essas literaturas africanas de língua portuguesa, elas tanto fazem uma crítica, né, ao colonizador, ao período colonial e às heranças desse período, como também, né, fazem crítica àqueles próprios africanos que aderiram a esse pensamento colonial, aos movimentos revolucionários que, no pós-independência, passaram a assumir, né, valores do colonizador. E aqui Mayombe é um exemplo disso, a gente vê muito forte também Paulina Chiziane, nos romances dela, a essa forte crítica social, né, a própria sociedade moçambicana, né, no caso, que aderiu àqueles valores do colonizador. Então, assim, a obra problematiza as contradições das utopias políticas. No próximo slide, no pós-independência, depois das independências, muitos escritores começaram a demonstrar desencanto com os rumos políticos dos novos países. Então, a literatura passa a refletir a corrupção, guerras civis e frustrações sociais. Segue, então, uma escrita mais crítica, irônica e reflexiva. No próximo slide, poetas contemporâneos, né? Nesse contexto, né, contemporâneo, surgem vozes muito importantes, como Ana Paula Tavares, Eduardo White, Conceição Lima, que inclusive veio falecer ontem. Esses autores mantêm a crítica social, mas também exploram questões existenciais, afetivas e subjetivas. No próximo slide, temos um poema, né, de Conceição Lima. Antes do poema, não dispomos ainda das palavras que cavarão o verso oco dos dias. Não dispomos ainda da ideia exata, certeira, que amanhecerá o verso sobre o rosto açoitado da cidade. Fermentam no chão as palavras, os sentidos, a ideia, e escorrem fogo e lava pelo corpo da cidade, enquanto, imerso, aguarda o poema, momento profundo da floração. Um trechinho do poema da Conceição Lima. Então, mesmo diante das ruínas deixadas pela violência histórica, o poema aponta para a possibilidade de renascimento e transformação. No próximo slide, temos um pouco sobre Mia Couto, coloquei a capa do livro que estamos analisando, né, com a turma da Unifespa, Contos do Nascer da Terra. Foram indicados 2 contos, mas fiquem à vontade para conhecer os demais. Né, são contos que encantam, que nos levam a refletir. Mia Couto trata de problemas sociais, como o luto, a questão da guerra, a questão da violência contra a mulher, a violência infantil, o abandono do idoso. Então, trata de diversos problemas sociais difíceis de ler, com uma sutileza muito grande. É uma linguagem metafórica e essas questões vêm como um eufemismo. Então, a gente consegue ler, refletir, né, e sentir também essas questões que pesam, né, na sociedade, sobretudo sociedades desiguais, né, com muitos problemas sociais e que foram cenários de guerras por muito tempo. Então, a obra de Mia Couto mistura oralidade, mito, memória, invenção linguística. Em romances como Terra Sonâmbula, ele revisita os traumas da guerra moçambicana e mostra personagens tentando reconstruir suas identidades em meio ao caos. No próximo slide, a gente tem agora, né, o momento de apresentação. Então, aqui estão os nomes elencados, né, de modo organizado: a Micaele, Naubert, Aureliana, é assim mesmo, depois me corrijam, por favor, Caroline e Gabriela. Então, o texto que será discutido por essa equipe é um texto importante também para a compreensão, interpretação e compreensão das literaturas africanas de língua portuguesa, porque vai falar do realismo animista, né, da cosmovisão africana, a questão do animismo, que é muito presente em diversos autores, e o conto escolhido, A Menina, as Aves e o Sangue, de Mia Couto, é interessante porque tem diversos exemplos de como esse realismo animista se materializa no texto literário. Então, eu convido a equipe agora para a apresentação, fiquem à vontade. Se puderem, né, deixar as câmeras abertas também, fico agradecida. A palavra agora é de vocês.
Bom dia. Bom dia. O nome lá, eu acho que ficou junto, Auriene e Ana Caroline. Ah, ok. Auriene. Obrigada, desculpa o erro. Nós somos o segundo grupo. A professora já nos apresentou, nós somos a turma Sim. de 2022, tá? E nós ficamos com um conto, A Menina, as Aves e o Sangue. Então, eu vou ler ele. Quem tiver o conto, quiser acompanhar também. Certo, só um momento. Vocês vão projetar o conto? Eu não vou conseguir projetar ele porque eu estou usando o celular. Aí eu Tá, eu não posso sei. projetar ele aqui pra gente. Ótimo. Só um momento. É o conto 42, não é isso? 48, se não me engano. Ele está no PDF, está no 11, parece. No 10 e 11, coisa assim. No 11. Aí. Sim. Qual é a página? É o 11. Aqui. Isso, que aí aparece. Pronto. Obrigada. Nada. Então eu vou ler e os demais podem acompanhar. A menina, as aves e o sangue. Aconteceu certa vez uma menina a quem o coração batia só de quando em quando. A mãe sabia que o sangue estava parado pelo roxo dos lábios, palidez nas unhas. Se o coração estancava por demasia de tempo, a menina começava a esfriar e se cansava muito. A mãe então se afligia, rola o dedo e deixava a unha intacta, até que o peito da filha voltava a dar sinal. Mãe, venha ouvir, estar a bater. A mãe corria, debruçando a orelha sobre o peito estreito e soletrava a pulsação. E pareciam as duas presenciando pingo de água em pleno deserto. Depois, o sangue dela voltava a calar, resina empurrando a arrastosa vida. Até que certa noite, a mulher ganhou para o susto. Foi quando ela escutou os pássaros. Sentou na cama. Não eram sopiares, chiurenações ou churrenações. Eram rumores de asas, brancos drapejos de plumas. A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor. Foi ao quarto da menina e ajoelhou-se junto ao leito. Sentiu a transpiração, reconheceu o seu próprio cheiro. Quando lhe ia tocar na fronte, a menina despertou. Mãe, que bom, me acordou. Eu estava a sonhar pássaros. A mãe sentiu-se de medo, sortiu-se de medo. Aconchegou o lençol como se protegesse a filha de uma maldição. Ao tocar no lençol, uma pena se desprendeu e subiu, levinha, volteando pelo ar. A menina suspirou e a pluma, algodão em asa, de novo se ergueu, rodopiando por alturas do teto.
A mãe tentou apanhar a errante plumagem. Em vão, apenas saiu voando pela janela. A senhora ficou espreitando a noite, na ilusão de escutar a voz de um pássaro. Depois, retirou-se, adentrando-se na solidão do seu quarto. Dos pássaros, selou-se segredo, só entre as duas. Mas o assunto do coração suspenso foi sendo divulgado e chegaram ao subúrbio curioso da cidade. Vieram estudiosos a solicitar o caso daquele acaso. Até médicos questionavam a mãe. Angina de peito ela teve? Sim, doutor. Sempre ela foi angina de peito. Precisar de ajuda? Que não, doutor. Essa menina é feita assim mesmo, levinha, como o ar em pulmão de ave. Mas o médico insiste, promete mundos sem fundos. Que a fenomenosa miúda podia ficar em memória da ciência, mas a senhora mãe deveria participar. Era preciso tudo controlar: batimentos, calores, suspiros, tarefa para a mãe, tarefa para a mãe a tempo inteiro. Se pediam obséquios. E sei contar, doutor, só os Padre Nossos e aves que nos mandam rezar na confissão. Por uns dias, ela ainda segurou o pulso frio da menina. Quase desejava que o peito não desse resposta. Afinal, hum, desculpa, eu me perdi aqui um instante. Afinal, quando o coração lhe pulsava, a menina esquentava-se, a ponto de rubra febre. A filha resistia com doçura, queria sair, brincar. Desde 2 dias, mãe, desde isso que não bate. A senhora desistiu das medições, que a deixassem só, ela com ela, e de noite os pássaros enchendo o escuro. A mãe expulsou os exteriores menores, fossem todos, levassem seus títulos, promessas, indagações. Com o tempo, porém, cada vez menos o coração se fazia frequente. Quase deixou de dar sinais à vida, até que essa imobilidade se prolongou por consecutivas demoras. A menina falecera? Não se vislumbravam sinais dessa derradeiragem, pois ela seguia praticando vivências, brincando, sempre cansadinha, resfriorenta. Uma só diferença se contava. Já à noite, a mãe não escutava os piares. Agora não sonha, filha? Ai, mãe, está tão escuro no meu sonho. Só então a mãe arrepiou decisão e foi à cidade. Doutor, de respeito à permissão, queria saber a saúde de minha filha, de minha única. É seu peito. Nunca mais deu sinal. O médico corrigiu os óculos, como se entendesse retificar a própria visão. Clareou a voz para melhorar, para melhor se autorizar e disse: Senhora, vou dizer, vou dizer, a sua menina já morreu. Morta a minha menina? Mas assim? Esta é a sua maneira de estar morta. A senhora escutou, mãos juntas na educação do colo, anuindo com o queixo e esbugalhando o médico. Todo o seu corpo dizia sim, mas ela, dentro do seu centro, duvidava. Pode-se morrer assim com tanta leveza que nem
se nota a retirada da vida e o médico lhe amparando já na porta. Não se impressione, a morte é o fim sem finalidade. A mãe regressou à casa e encontrou a filha entoando danças, cantarolando canções que nem existiam. Se chegou a ela, tocou-lhe como se a miúda ainda existisse. A sua pele não desprendia calor. Então, minha querida mãe, não escutou nada? Ela negou. A mãe percorreu o quarto, vasculhou recantos, buscava uma pena, o sinal de um pássaro, mas nada não encontrou. E assim ficou sendo, então e adiante, cada vez mais fria. A moça brinca, se aquece na torreira do sol. Quando acorda manhã alta, encontra flores que a mãe depositou ao pé da cama. Ao fim da tarde, as duas, mãe e filha, passeiam pela praça e os velhos descobrem a cabeça em sinal de respeito. E o caso se vai seguindo, história sem história. Uma única, silenciosa, sombra se instalou de noite. A mãe deixou de dormir. Horas a fio sua cabeça anda em serviço de escutar, a ver se regressam as vozerias das árvores. É um conto assim tão. É um conto bonito e triste ao mesmo tempo, né? Sabe que quando eu li esse conto a primeira vez, me veio uma lembrança do que minha mãe me dizia. Ela sempre dizia, de noite, quando a gente ia dormir, que se a gente encontrasse algum bicho, algum inseto, algum animal dentro de casa de noite, a gente não podia matar, porque quando a gente dormia, a nossa alma saía do nosso corpo e ia para algum inseto, algum bicho que estivesse ali perto. E se a gente matasse esse bicho, nós poderíamos perder nossa alma. E eu tenho isso comigo até hoje. Ela nunca explicou o porquê, mas é uma coisa que a mãe dela dizia, que a mãe da mãe dela dizia. E aí, quando eu li esse conto de Mia Couto, me veio essa lembrança. Eu falei, olha, que interessante, né? Eu vou passar a palavra agora para a Carol. Obrigada, Auriene. Carol? Só um momento. Será que ela está com permissão para abrir o microfone? Como é o nome todo dela? Ana Caroline é o nome dela. Só um momento. Pronto, coloquei como co-organizadora, que aí acredito que agora ela consiga se expressar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu só arrumar aqui a questão, porque eu tive que entrar pelo celular. Só um segundo. Certo agora? Sim, fique à vontade. Gente, bom dia. Bom dia. Em relação ao conto agora, a gente vai entrar na parte do texto teórico. Você vai poder apresentar o texto para a gente?
Posso sim projetar o texto, só um momento. Tá. Pronto, tem alguma página específica? Não, pode deixar nessa primeira. Ok. Então, como a Aurine acabou de ler o conto, não sei se vocês perceberam, mas o conto é uma mistura de realidade e fantasia, que às vezes ele vai, ao decorrer da narrativa, mostrando o sofrimento da mãe diante dessa condição misteriosa da filha. E para refletir sobre a vida, a morte e a espiritualidade. Quando eu estava lendo, eu tive como posso dizer, um pouco de dificuldade para entender de fato o que estava acontecendo. Só que depois que eu li o texto teórico, que é as explorações no realismo animalista, notas sobre a leitura e a escrita da literatura e cultura e sociedade africana, eu consegui compreender mais a mensagem que o conto estava trazendo assim, para a gente. O texto ele inicia contando um pouco sobre a estátua de Xangô. E para contextualizar assim um pouco, eu queria dizer o que é o realismo animalista. De forma simples, ele é uma forma de ver o mundo em que a natureza, os animais, espíritos e elementos naturais, eles possuem vida e força espiritual. E aí vai ter uma ligação com os seres humanos. Dentro dele, não existe a separação total entre o humano e a natureza e a espiritualidade. Então, como a Auriane estava falando da questão da mãe dela, os animais eles podem trazer mensagens nos sonhos e os espíritos e símbolos podem fazer parte da realidade. É uma coisa que a ciência em si não vai conseguir explicar, porque pode ser ou não pode ser verdadeiro. Aí, durante esse texto, nesse primeiro tópico, o autor vai mostrar muito das culturas africanas. Como eu estava falando sobre Xangô e outros que ele vai falar ao decorrer do texto. Ele vai falar também que a tradição e a modernidade elas vão conviver ali entrelaçadas juntas. Aí o mundo espiritual vai fazer parte da vida cotidiana entre os mitos e símbolos que continuam vivos na sociedade. E aí, trazendo isso para o conto do Mia Couto, a menina, as aves e o sangue. Nesse título, as aves elas vão ter como eu posso dizer, um significado bem mais profundo do que ser só aves. Elas vão funcionar como sinais espirituais entre a vida e a morte, que vai fazer tipo uma representação da alma da menina. Essa foi a releitura que eu tive. E aí, essa questão da menina sonhar com pássaros e aparece penas no quarto dela e a mãe escuta os cantos das aves, vai mostrando que a natureza participa da vida humana. E aí, contando o contexto teórico, vai explicar o pensamento animista.
E aí a relação entre a sociedade e a espiritualidade. Aí no conto tem aí a questão da ciência e o embate da ciência e da espiritualidade, que os médicos tentam explicar a situação pela ciência, mas aí a mãe dela vai perceber que há algo além da medicina. E no texto, o Harry Garuba fala sobre a cultura africana e a mistura entre a tradição e a modernidade, como eu havia dito. E aí, o espiritual não aparece mesmo com a presença da ciência. E quando eu estava lendo, eu me recordei de um livro do Itamar Vieira Júnior, não sei se vocês conhecem, Torturado, mas eu acredito que sim. E ele tem uma ligação muito forte em questão de ancestralidade, animais e tudo mais. E aí eu encaixei também como se esse texto entrasse nessa questão também. E aí, deixa eu ver o que mais que eu tenho. Também dá para relacionar também sobre contos e lendas indígenas, que tem muita essa questão do animismo e outras coisas. E aí, deixa eu ver o que eu tenho mais para falar. Também o texto vai criticar a ideia que apenas a ciência e a visão ocidental explicam o mundo. Porque pode ver que tanto o conto como o texto, eles vão valorizar os conhecimentos culturais e espirituais africanos. Nessa primeira parte, tem muito sobre contos africanos, a história de Xangô e entre outras coisas. E no conto, o realismo animista vai aparecer na relação da menina com as aves, que representam uma conexão espiritual entre a vida e a morte. E o texto vai explicar que nas culturas a natureza e a realidade convivem juntos. Assim, vai surgir assim uma mistura de elementos entre a ciência e o sobrenatural, para mostrar que existem experiências humanas que não podem ser explicadas apenas pela razão. Como a gente vê no cotidiano, a gente ainda vê muito isso em relação, principalmente, eu posso dizer que um exemplo não que é do meu dia a dia, mas enfim, comunidades ribeirinhas estão muito presentes nessa questão que acontece coisas que a ciência não pode explicar, mas eles em si explicam e entre outros. E essa primeira parte, para fechar, é isso que eu relacionei o texto teórico junto com o ponto nessa questão do animismo. Ok, Carol, só uma observação, é realismo animista e não animalista, certo? A próxima colega, quem é que irá apresentar? Sou eu novamente, a Auriene. Vocês vão precisar do texto? Não, não. Ok. Eu vou falar sobre tempo, secularismo e o imaginário social animista. O texto ele analisa a relação entre modernidade, secularismo e pensamento animista nas sociedades africanas pós-coloniais. Então, o autor, que não é Henry, é Ari Garuba. Garuba. Chama de Garuba. Garuba ele questiona a ideia de que a modernidade europeia é o único modelo válido de desenvolvimento. E quando ele fala isso, me veio à memória o texto que nós vimos na aula da professora Edmara, que é da Chimamanda, que é o perigo de uma história única. Não sei se todos já leram esse texto. Sim, clássico também. E aí, né, assim, porque quando ela apresenta esse texto para a gente da Chimamanda, é como quando ela vai para, acho que se não me engano, nos Estados Unidos, quando ela vai para a Europa lá, e a menina fala assim, mas você consegue falar minha língua, você me entende, você não anda assim, você não age como é que você não passa fome. Ela falou assim, não, é normal. E tem muito essa questão
de imaginar que na África tem a questão da guerra, da fome, tem sim, mas não como, né, eles transmitem. E aí, continuando no texto, ele mostra que algumas práticas são consideradas tradicionais ou irracionais, né? E essas práticas elas continuam presentes e influenciam a vida social, política e cultural africana. A principal discussão que gira em torno do conceito de reencantamento do mundo. Aí ele fala também sobre narrativas de retorno e tradição, né, que ele analisa algumas narrativas de retorno que estão presentes na cultura, como a recuperação das origens, a reconciliação com a tradição, a restauração da harmonia social. E entre eles há um diálogo do mundo moderno e o mundo tradicional. E Garuba, ele afirma que esses dois pontos, eles coexistem ao mesmo tempo. Ou seja, a modernidade, ela não eliminou a tradição e existem dois presentes simultâneos. Ele também critica a visão ocidental de que toda sociedade deve seguir um modelo europeu de desenvolvimento. É que muitos estudos sobre a África falam sobre a crise, o fracasso, o atraso, o colapso. Né? Isso acontece porque eles usam muito a Europa como uma referência universal, como novamente a gente vê no perigo de uma história única. Aí tem um outro autor que é Dispatch Chakrabarty, não sei se está certo, mas, né, que ele afirma que a Europa virou um referente silencioso da história. Ou seja, tudo é comparado ao modelo europeu. Sociedades africanas são vistas como incompletas e não modernizadas. Aí eu vou falar um pouco sobre o conceito de secularização. E o que é a secularização? É a ideia de que, com a modernidade, a religião perderia influência na sociedade. Porém, na África, isso não aconteceu totalmente, né? Eles têm, segundo o texto, as suas crenças espirituais, a sua ancestralidade, rituais, magias, práticas religiosas, elas continuam e influenciam também a política, a economia e as relações sociais. E agora, passando para o imaginário social animista, né, que aparece como um dos conceitos centrais do texto, que é o imaginário social, o que é o animismo? O animismo é uma visão de mundo em que elementos da natureza, objetos ancestrais e forças espirituais participam ativamente da vida humana. E o animismo ele não funciona apenas como uma religião, mas também como uma forma de interpretar o mundo, um modo de organizar a vida social, um sistema cultural compartilhado. E aí Garuba ele critica a ideia de que essas práticas seriam simplesmente irracionais. Segundo ele, né, o que parece desordem ou irracionalidade possui lógica própria, que são os códigos culturais e a racionalidade diferente da ocidental. Aí o problema é que muitos pesquisadores eles não compreendem os códigos culturais africanos, né? Eles analisam tudo apenas a partir da lógica europeia. E o animismo ele também aparece como um instrumento político. E o texto mostra dois lados, que é o aspecto negativo, que é onde as elites utilizam símbolos culturais para manipular e manter o poder, e o aspecto positivo, que são as crenças animistas, que também serviram como forma de resistência e ajudam as populações colonizadas a preservar a identidade e a agência. A agência é como se fosse um modo de pensar, de sentir, de agir.
Garuba também defende que não existe apenas uma forma de modernidade, né? Ele diz que a modernidade africana ela é uma mistura de tradição e modernidade, que o pensamento animista ele continua vivo, ativo no presente, que o secularismo europeu ele não explica completamente a realidade africana e que se torna necessário compreender os contextos culturais locais, né? Então, ele propõe que enxerguemos a África não como um espaço de atraso, mas como um lugar que produz formas próprias de modernidade e racionalidade. E aí, correlacionando o texto do Garuba com o conto A Menina, as Aves e o Sangue, né? A modernidade africana ela é representada como diferente da modernidade ocidental. Então, para ele, a África ela não abandonou totalmente as crenças espirituais e animistas, como o avanço da ciência e as instituições modernas. Em vez disso, tradição e modernidade convivem ao mesmo tempo. Isso aparece principalmente na presença simultânea da medicina moderna e das interpretações espirituais da mãe, como no trecho do conto que a mãe fala, né? A mãe não, que o narrador fala, até médicos questionavam a mãe. Então quer dizer que a presença dos médicos ele representa a tentativa moderna e científica de explicar a condição da menina. Só que essa explicação racional, ela não consegue compreender totalmente o fenômeno vivido por ela, né? Um outro trecho fala assim, precisa de ajuda? Ou precisar de ajuda, como está no texto, né? Precisar de ajuda? Que não, doutor. Essa menina é feita a si mesma. Nesse trecho aqui, a mãe, ela rejeita a lógica científica, né? E ela também entende que a situação da filha dela, ela entende por uma outra perspectiva, a espiritual, acredito, né? Que é ligada também ao sobrenatural. Isso relaciona diretamente com a ideia de Garuba, de que as sociedades africanas elas não seguiram completamente o modelo ocidental de secularização. E o pensamento animista ele continua organizando a compreensão da realidade, mesmo dentro de um contexto moderno. Outro exemplo é o trecho: só os Padres Nossos e aves que nos mandam rezar na confissão. Esse trecho aqui as práticas religiosas e as crenças ligadas à natureza, elas aparecem como elas aparecem junto de elementos da vida moderna. Isso mostra que Garuba, isso mostra, né, que o Garuba chama de coexistência entre dois presentes, que é o moderno e o tradicional. Como no texto dele, bem lá em cima também estava dizendo. Para além disso, quando o médico fala, que é outro trecho do conto, esta é sua maneira de estar morta, nem mesmo a ciência ela consegue explicar direito, claramente, né, o estado da menina. E o racional, ele encontra limite diante de uma realidade que é marcada pelo espiritual, porque ciência e religião assim, é bem difícil andar juntos, né? Uma coisa ou outra. E assim, continuando, o conto ele confirma a ideia, a central de Garuba, que a modernidade africana ela não elimina esse pensamento animista, mas ela convive com ele, criando de forma própria, de compreender o mundo. E muitas pessoas também fazem assim, né? Elas vão precisam da modernidade, precisam da medicina para algumas coisas, né? Mas o seu espiritual, a sua fé, muitas das vezes também curam elas. Eu acredito nisso. Pelo menos a minha pessoa acredita muito na fé, que ela cura também, além da medicina. E agora eu vou passar a palavra para a Micaela. Tá dando para me ouvir de boa? Sim. Agora eu vou falar sobre o outro tópico, o reencantamento, o animismo materialista e o inconsciente animista.
nesse tópico, o autor vai falar que ele tem a necessidade de fazer uma pausa sobre tudo isso que ele está trazendo. Porque ele precisa explicar os termos que ele está trazendo. E aí ele vai justificar essa pausa a partir de 3 questões. A primeira delas seria evitar o essencialismo, que seria a ideia de que um povo tem uma essência que nunca muda. Exemplo, né? Falar que o africano é naturalmente mágico e espiritualizado. Aí tem um problema, né? Porque se algo é natural e imutável, é o mesmo que dizer que aquele povo está preso no tempo. Ou seja, né? Afirmar que o africano está preso no tradicional, no espiritualizado, seria o mesmo que dizer que ele nunca poderia ser moderno. Então, ele traz até um outro termo, né? O binarismo, que já foi citado até pelas minhas colegas, que é mais ou menos a divisão do mundo entre o Ocidente, como o científico, o moderno, o racional, e quando parte para a África, uma visão de tradicional, mágico e racional. Então, o autor traz essa explicação, porque ele não quer que vejamos o animismo com essa visão essencialista, né, que acaba, se a gente vê o animismo com essa visão essencialista, a gente está reforçando essa divisão, né, esse binarismo. Então, esse é um primeiro ponto onde ele destaca a importância de explicar os termos. O segundo, ele vai trazer termos que já foram criados por outras pessoas e vai adaptar. Os termos são, não sei se eu vou falar de forma correta os nomes, do Williams e Jamison, que vai trazer o materialismo cultural e o inconsciente político. Mas o Garuba vai meio que, entre aspas, modificar e vai trazer o materialismo animista e o inconsciente animista, onde o materialismo animista basicamente tem uma base material, institucional, assim como a cultura. Enquanto o inconsciente animista, ele funciona como uma camada profunda da mente no coletivo. O coletivo vai moldar as nossas percepções de mundo. Isso voltado para a questão animista, né? Ele meio que, entre aspas, modifica o termo para acrescentar o animismo. O outro ponto que ele vai destacar para a gente entender o tópico lá fala sobre um reencantamento, né? Quando eu pensei em reencantamento, se tem um reencantamento ou, em algum momento, um desencantamento. Ele vai trazer um Max Weber, não sei se eu falei da maneira certa o nome, que ele vai falar sobre essa questão do desencantamento, onde, causado pela ciência e o capitalismo, há esse desencantamento. A razão e a ciência expulsam a magia. Então, ele vai trazer esse termo desencantamento, o Max Weber. Enquanto o Garuba vai trazer o reencantamento, que, para ele, nas sociedades africanas, ocorre o contrário do que o Weber está trazendo. Há uma assimilação da ciência dentro de uma visão de mundo que continua sendo mágica. Então, como as meninas já até citaram, né? Trazer a modernidade com a magia e espiritualidade, sem excluir ambos, né? E sem trazer essa visão essencialista do africano não moderno ou tradicional. E, por fim, nesse capítulo, a Carol já até trouxe, ele vai falar sobre o que seria o animismo, né? Ele logo no começo vai trazer que, enquanto o cristianismo e o islamismo são religiões com regras, livros, doutrinas, o animismo é algo mais amplo, é um modo de consciência religiosa. Então, o animismo ele vai recusar deuses abstratos. Deixa eu ver aqui. Nas grandes religiões, né, Deus muitas vezes é algo invisível que está em todo lugar, ou no céu. Já no animismo, vai ter essa recusa de deuses que não têm um corpo ou um local físico. Né? No animismo, os deuses e espíritos estão incorporados em objetos físicos, como pedras, árvores, rios, como a própria Carol já trouxe. Então, para o animismo, uma pedra, por exemplo, não representa um deus. Ela seria uma manifestação material e física daquele deus.
o espírito e o objeto físico são uma coisa só. Então, a gente pode trazer até a questão do conto, para esse materialismo, essa parte do espírito, pelo menos na minha compreensão, a pena e as aves ali no conto trazem uma materialização da força vital da filha. O espírito da menina parece que se materializa ali na pena e nas aves, né? Logo no meio do conto, né? Vai ter essa questão da pena, durante todo o conto vai ter essa questão das aves, dá a entender que o espírito da menina está ali, né? Então, acho que é uma das partes que mais me chamou a atenção relacionado com o animismo. E passo a palavra para a Gabi. Pode ser que, bom dia, pessoal. Pode ser que haja alguns barulhos na minha chamada, porque minha cadeira range muito. Mas, continuando aqui no texto do Garuba, no ponto literatura, o realismo mágico e o realismo animista. O realismo animista para o Garuba, ele traz que, assim como a Micaele e as outras colegas falaram, e eu vou acabar repetindo um pouco aqui, é uma forma de ver o mundo. É uma forma de ver o mundo onde a natureza e a matéria, elas não são coisas vazias, coisas inertes. Como a Micaele falou, uma pedra, um animal pode ser uma manifestação física de um ser espiritual. Na visão dele, do Garuba, tudo que é físico, ele está cheio de vida. Tudo que é físico, ele tem espírito, ele tem uma espécie de energia. Então, não é igual no realismo fantástico, em que existe essa barreira que separa o mundo, né? Como não é uma exceção naquele mundo, sabe? É parte do mundo. Todas essas coisas espirituais já estão interligadas ali naquele mundo, em todas as coisas que fazem parte dele. Então, não existe essa barreira que separa por exemplo, o mundo dos vivos, dos animais, das forças espirituais, e tudo isso faz parte da mesma rede unida. No conto específico A Menina, as Aves e o Sangue, do Miyakoto, a gente percebe essa dinâmica através de 3 elementos principais, que já vem, claro, no título desse conto, que é o sangue, a menina, ou as 2 meninas, né, que sejam mãe e filha, e as aves. Na parte que fala do sangue, no livro, o coração da menina é dito que bate apenas de quando em quantos. Então, há períodos em que o sangue dela, ele para de fluir. E a gente vê isso na descrição da mãe, que fala que os lábios da menina ficam roxos, que ela fica fria. Só que o livro não trata isso como uma doença patológica. Claro que há a tentativa dos médicos de explicarem aquilo ali numa perspectiva mais física, mais médica. Na verdade, o sangue ele é tratado como se ele fosse, por exemplo, a seiva de uma árvore, que para de fluir ali e volta em alguns momentos. Então, o sangue da menina mesmo, ele tem o seu próprio ritmo. Então, ele representa também essa ligação do corpo da criança com a própria vida. Então, o sangue dela se cala e depois ele volta, e o coração dela volta a bater, e ela volta a entrar em sintonia com o ambiente e tudo mais. Sobre a mãe e a filha, a relação entre as duas, ela consegue mostrar para a gente como a vida pode ser vista de forma rígida pela ciência, em certos momentos. A todo momento, os médicos tentam explicar para a mãe, de uma maneira científica, que aquilo não é possível. Não é possível a filha dela viver e estando com o coração parado, sem fluxo sanguíneo, e todas essas coisas. Então, quando o peito da filha ele silencia, só que a mãe, é claro, ela não entende isso dessa forma. Então, quando o peito da filha silencia, a mãe ela não entra em pânico. Não é o que aconteceria, por exemplo, na nossa realidade.
ela vai lá, ela encosta o ouvido no peito da menina para escutar a vida que ela sabe que ainda está lá dentro, mesmo que escondido. Ela descreve a filha como alguém levinha como ar de pulmão de ave. Então, ela tem, dá de ver que ela tem essa percepção sensível e ela consegue entender isso mais pelo meio natural, mais pelo meio da natureza, e não apenas pelo científico. As aves no conto são, acho que, o ponto mais claro que mostra esse animismo, porque quando a menina adormece, né, e o seu coração para, começam a surgir no corredor da casa e no teto da casa aqueles barulhos, aqueles chilrear de pássaro, como se fossem vários pássaros voando ali dentro. E aí, quando a menina acorda e ela diz para a mãe que ela estava sonhando com pássaros, que ela estava a sonhar com pássaros, logo em seguida uma pena real se solta do lençol e voa pela janela. Então, nesse realismo animista, essas aves elas não são alguma espécie de magia que invade, um feitiço que invade o quarto ou um milagre. Elas são algo que faz parte daquele mundo mesmo. Então, elas podem representar uma espécie de continuação da vida da própria menina. Então, é um pouco de representação aí. E quando a energia vital da criança, né, que é o sangue, para de correr, essa energia, ela meio que se espalha através das aves. E o bater das asas, de asas no teto, que a mãe escuta, pode representar o próprio coração da menina batendo fora do corpo. Então, em resumo, o realismo animista, ele mostra, relacionando a esse conto, ele mostra que o sangue, as aves e os personagens, eles fazem parte da mesma matéria. Então, onde o natural e o espiritual, eles vão sempre caminhar juntos ali, não há uma divisão que separe eles dois. E eu acredito que, em resumo, seja isso. Muito bem. Mais alguém? Agora é o Nauber. Certo. Ele está presente na chamada? Não vi nenhum Alberto entre as pessoas participantes. Ele deveria estar, mas eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com ele. Certo. Então, nós vamos dar continuidade. Vocês, né, identificaram bem a questão dos aspectos do realismo animista presentes no conto. Né? Este conto trabalha com essa dualidade, a coexistência entre o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, né? A coexistência das crenças do inconsciente animista com a ciência, né? Então, tem essa questão da coexistência e do embate também. A mãe, quando ela não tem, né, não entende, não compreende o que acontece, ela recorre, né, ao médico, ela recorre à ciência. E em algum momento também o médico, né, ele explica para a mãe que aquela era a forma da filha estar morta. Então há também aí um diálogo entre esse inconsciente animista, né, e que pertence à tradição africana e também o conhecimento científico. Então, não é só a tradição, não é só a modernidade, coexistem esses saberes. É interessante destacar que o Garuba, né, nigeriano, ele traz esse conceito do realismo animista, porque até então os outros conceitos, né, o realismo mágico, o realismo maravilhoso, não davam conta desse inconsciente animista. O mágico por estar associado a algo que é folclórico, né, e o maravilhoso por estar associado que é ficção. Então, para Garuba, né, esse inconsciente animista não é folclórico e também não é algo ficcional. Então, veja, é uma outra cosmovisão.
né, uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo, uma outra filosofia, né, uma outra religiosidade, uma outra forma de entender e perceber a vida. Então, esses conceitos não dão conta, surge então o realismo animista, que é animista por estar associado ao inconsciente animista. E o inconsciente animista, como vocês mencionaram, né, ele está relacionado a essas crenças que não tem uma explicação assim racional. Né? Nós temos a sociedade brasileira, nós temos nossas crenças, né? Somos cheios de crenças, né? As superstições, o não passar embaixo de uma escada, o não dormir em frente a um espelho, né? Algumas de vocês mencionaram também a questão, né, do conhecimento das avós, que também passam, né, esses saberes, esses conhecimentos. Então, são passados, né, dos mais velhos para os mais novos, e a gente acredita mesmo não tendo ali uma explicação lógica. Então, isso é o que Garuba chama do inconsciente animista. Então, quando ele se materializa nas narrativas, nós chamamos, então, ali da presença, né, simbolicamente, do realismo animista. Então, quando aparece no texto essas questões, então, ao invés de a gente classificar, né, conforme os aspectos, né, estéticos e literários, como a questão do realismo maravilhoso, para essas literaturas tem um realismo específico, que é o realismo animista. Ele compreende melhor, ele atende melhor essas questões que aparecem nos textos africanos. E a menina, né, as aves e o sangue, traz, né, diversos elementos que a gente pode perceber a materialização, então, desse inconsciente animista no texto. E aí classificamos como realismo animista. É interessante também, por exemplo, quando no conto cita que a mãe, ao passear com a menina na praça, os velhos tiram, né, os chapéus chapéu em forma de respeito. Então, aqui, né, de modo bem singelo, os velhos percebem que aquela menina ela tem uma outra existência. Ela já não está na existência no mundo dos vivos, ela está já num plano, né, espiritual e coexistindo ali. E no final, não sei se perceberam, mas há um momento também que a mãe não vê mais as penas e simbolicamente pode sugerir que a mãe também morreu. Um outro elemento do texto, um outro momento também que nós podemos compreender essa coexistência, né, entre o mundo dos vivos e dos mortos, o dos vivos representado a princípio pela mãe e dos mortos pela filha, é quando ela chega em casa, depois que ela foi consultar o médico, e a menina está dançando uma música que não existe. Então, aqui também há uma sutileza que mostra, né, essa coexistência entre os mundos. Então, não existe para a mãe, porque ela ainda está no mundo dos vivos, mas a menina dança e compreende aquela música, porque ela já está, né, no mundo dos mortos. Então, aqui mostram também as sutilezas que diferenciam, né, onde cada um, é o plano em que cada uma está. Então, é um conto muito interessante para a gente perceber esses aspectos do realismo animista. Mia Couto trabalha muito com a questão da metamorfose, né? Os personagens passam por processos de metamorfose, se transformando em animais, em plantas. Então, no realismo animista, há essa possibilidade, a pessoa, a parte material, o corpo, o físico, né, passa de ter essa existência, a parte espiritual, ela pode se materializar em objetos, em elementos da natureza. Então, isso é traduzido com muita sensibilidade pelos escritores africanos. Mia Couto é um exemplo desses. Nesse livro, Contos do Nascer da Terra, temos diversos outros exemplos. O último conto, Coração do Menino, Menino do Coração. Se quiserem, né, ler, faço um convite. A leitura é um conto pequenininho, mas também traz bastante elementos do realismo animista, a questão da ciência, os médicos que tentam estudar o coração do menino, que é um coração diferente, é imenso. Então, é bem interessante também para vermos esses aspectos. O colega apareceu? Apareci, professora, perdão o sumiço. Não, tudo bem, fique à vontade. Pode apresentar seus estudos. Certo. Falando de novo, né, eu imagino que as colegas tenham falado sobre a terceira parte do conto, na verdade todo o conto em si, né, e as percepções dela acerca do que o Harry Garuba fala. Eu vou falar um pouco sobre a terceira parte desse ensaio teórico dele. Nessa parte do ensaio, o autor Harry Garuba ele vai dissertar, né, sobre a obtenção ampliada das possibilidades e caminhos literários que o animismo causa,
Meu microfone tá bom? Consegue me escutar bem? Certo. Sendo o animismo algo presente na cultura africana, e nesse caso, né, nas literaturas africanas, o realismo animista, ele é completamente diferenciado de outros conceitos literários, como o realismo mágico, né, muito mais pertinente nas literaturas da América Latina. Aí, como exemplo, ele cita o teórico Atoquaison, que, fazendo uma citação na página 242, diz: faz uma consideração a respeito das operações desse fenômeno na literatura, cultura e vida social nigeriana. Quaison demonstra a maneira pela qual a base de recursos tradicionais do Yorubá foi colocada a serviço de textos literários e revela as características de uma historiografia Yorubá na obra A História dos Yorubás, de Samuel Johnson. Nesse excelente trabalho de análise cultural, estratégias de representação e técnicas narrativas, que são efeitos comprovadamente superestruturais de uma concepção animista da realidade do mundo, são muitas vezes atribuídas a uma base de recursos indígenas ou, mais amplamente, à oralidade. Aí, nesse exemplo dado pelo teórico, né, nesse recorte falando sobre a Nigéria em específico, vemos que as obras podem ser analisadas além do conceito, né, da oralidade, não sendo apenas um único conceito, argumentando que esses elementos também surgem de uma concepção e arcabouços animistas da sociedade e da cultura da África. Dessa maneira, sendo algo corriqueiro, né, os choques entre o tradicionalismo e a modernidade abordados nessas literaturas, ao invés de perpetuar o conflito, a lógica animista busca integrar esses elementos físicos e espirituais, numa maneira de cortar o raciocínio ocidental que coloca, né, a ciência acima do que é místico, como se faz, né, geralmente nas literaturas do Ocidente, daqui da América Latina e tudo mais. Aí, trazendo outra citação, ele diz: o que pode estar muito mais próximo da realidade é que a lógica animista subverte esse binarismo e desestabiliza a hierarquia da ciência sobre a magia e da narrativa secularista da modernidade, através da reabsorção do tempo histórico das matrizes do mito e do mágico. Aí, né, fazendo a relação com o conto As Meninas, as Aves e o Sangue, do Miyakoto, a gente percebe dois pontos de vista postos em conjunto, né, o da mãe e o do médico, por exemplo, para falar sobre negação, anunciação e luto, especificamente nesse conceito animista, aí falando especificamente, né, desse conceito animista para relacionar com a história do Couto, tem outra citação que eu achei muito interessante para relacionar, que é sobre os elementos que vão definir a literatura animista. Esse credo é composto de duas filosofias básicas. A primeira diz que as coisas possuem uma vida própria, e a segunda que, quando suas almas são despertadas, seu sopro de vida é liberado e elas podem migrar para outros objetos. De acordo com Brenda Cooper, em 1998, escritores africanos frequentemente aderem a este animismo, incluindo seus ancestrais, espíritos e animais que falam nas histórias, lendas folclóricas e nos contos recentemente inventados, a fim de expressar suas paixões, sua estética e política. A grande estratégia adotada por esses escritores é dar um aspecto material ou uma existência material ao que talvez sejam somente ideias ou estados de espírito, na maneira através da qual o animismo impõe uma dimensão espiritual e objetos materiais, na página 244. E isso, né, aparece no texto se dando pela transfiguração pela qual a menina passa, alinhada à figura de pássaros e anjos para representar a vida e a morte pela qual ela passa, ou até mesmo esse entre-meio, né, entre esses dois estados. As penas representam a vida se esvaindo, a presença ou a ausência dos pássaros, sua vivacidade e falecimento, os sonhos da maneira da mãe de acreditar que a filha estava viva, né, numa interpretação errônea sobre o estado que ela estava, de lidar com a perda e a lembrança, assim como em outros elementos, em que a menina é representada e vista, ainda que não fisicamente, né. Aí tem aquela citação de dentro do texto, lá naquela parte final, que diz: cada vez mais fria, a moça brinca, se aquece na torreira do sol. Quando acorda, manhã alta, encontra flores que a mãe depositou ao pé da cama. Ao fim da tarde, as duas, mãe e filha, passeiam pela praça e os velhos descobrem a cabeça em sinal de respeito. Sendo assim, os elementos animistas do conto de Miyakoto, ao aparecerem, são tratados com habitual normalidade, uma vez que o espiritual continua a fazer parte do cotidiano dos personagens, seja em sua negação, compreensão e elevação. É isso. Bom, muito bem, então agradeço pela apresentação de vocês, pela colaboração, né? A leitura dos textos, as apresentações. Vou retornar aqui para o slide, vou ver se eu consigo projetar aqui, Mayara, só para a gente fazer, né, um momento de despedida.
Nesse momento final, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem abrir as câmeras para a gente fazer o nosso registro, certo? Deixa eu colocar aqui no mini curso novamente, rapidinho. Bom, então... a Mayara colocou para mim? Colocou? Eu consigo aqui, Mayara, acho que dá certo. Qualquer coisa... Bom, esse momento de síntese, né, as apresentações de hoje, assim como as de semana passada, né, que a gente pode perceber que tanto a questão da oralidade quanto a questão do realismo animista estão juntos, né? Então, quando os escritores, inspirados ali no cotidiano, né, da África, Moçambique, por exemplo, Mia Couto, Paulina Chiziane, quando em contato com as pessoas ali no seu cotidiano, né, eles pegam essas inspirações, então vai estar presente a oralidade. E a oralidade traz essa questão do inconsciente animista. Então, a matéria-prima está ali no dia a dia. Então, está presente os elementos da oralidade, do inconsciente animista, né, conforme nós vimos nesses 2 textos teóricos. E semana que vem, né, a gente vai dar continuidade então, aos estudos, iremos analisar mais alguns trechos, né, tanto poemas quanto prosa, né, contos e trechos de romances. Veremos também aspectos da língua, as contribuições das literaturas africanas e das línguas africanas para a língua portuguesa, sobretudo por meio da literatura, né? Então, em síntese, o nosso encontro de hoje, as literaturas africanas de língua portuguesa, unem a questão da estética e da política, sobretudo ali na parte inicial, quando nós vimos, né, a questão dos poemas. O percurso é marcado por resistência, utopia e desencanto, a importância da oralidade, da memória, né, sobretudo agora nos contos que nós vimos, né, no conto de Mia Couto, e as produções são fundamentais para pensar colonialismo e identidade. Então, para a semana que vem, né, só um momento, perdão, sugestões, né, de leitura aqui, que trouxe algumas para vocês. Agostinho Neto, então, Sagrada Esperança, José Craveirinha Chigubo, Pepetela Mayombe, né, conforme já foi apresentado, Mia Couto Terra Sonâmbula, inclusive é uma obra que já caiu em nossos vestibulares, hora ou outra aparece questões na prova, na área de linguagem, sobre Terra Sonâmbula. Ano passado teve Niquete, uma história de poligamia, da Paulina Chiziane, são obras, né, que vêm caindo nos vestibulares, depois vocês podem pesquisar, né? Há outras também, então, para quem já está na sala de aula também é importante ter esse conhecimento para compartilhar, então, com os alunos de vocês, e os que futuramente também, né, estarão em sala de aula, é bom já ir conhecendo essas literaturas para não serem pegos de surpresa no futuro. Luandino Vieira, A Vida Verdadeira, de Domingos Xavier, inclusive é a obra que a gente vai ler agora nos desafios de leitura do Grupo de Pesquisa Literatura e Tempos Sombrios. Eu aproveito também para fazer um convite para vocês, para conhecerem nosso Instagram, @literatura e tempos sombrios, e a nossa página no YouTube também, Literatura e Tempos Sombrios. Lá nós compartilhamos os vídeos, né? O do mini curso, por exemplo, do ano passado já está lá disponível, os eventos que o grupo de pesquisa promove, palestras importantes, tanto nas literaturas africanas de língua portuguesa, também como da brasileira, né, da portuguesa, enfim. E os agradecimentos, né? Então, agradeço, né? O presente minicurso ele foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, né, de Nível Superior, Brasil, que é a CAPES, Código de Financiamento 001, a UFMS, o campus de Três Lagoas, que é onde faço meu doutorado, o Grupo de Pesquisa, Literatura e Tempos Sombrios, da UFMS, a Unifesp, né, o campus de Marabá, agradeço aí a parceria de sempre com a professora Edmara, né, e os graduandos também, obrigada mais uma vez pela presença, pela participação. Nos encontraremos, né, no próximo sábado, é o nosso último encontro, certo? Voltou aqui um pouquinho, e aí a gente tem a terceira equipe, né, no próximo encontro. Então, vou parar de compartilhar para fazermos o print do encontro de hoje. Então, quem puder abrir novamente as câmeras, por gentileza. Vamos lá. Todo mundo feliz, sorrindo. Muito bem, pessoal.